Pois é, começando aquilo que você estava esperando, começando mais uma edição do Podcast Mão, podcast número 6262, o 12º programa de 2016, falando tudo a respeito do Corinthians, comigo sempre ele, Teleco. Tudo bem, Teleco? Boa noite, grande Marco Belo, preparado aqui para sofrer muito esse ano, hein? Pois é, Rodrigo Vessone também tá por aí, está entre nós, beleza, Vessone? Beleza, Marco, um grande abraço a todos, mais uma vez aqui na área. E também neste podcast número 62, formando o quarteto invencível do Podcast Mão, ele, Vitor Guedes, que quase não corneta nada, né, Vitão? É isso, estou aqui sob protesto, eu queria me poupar também, estou muito cansado, viajar linha vermelha pra lá, pra cá, Zona Leste pro centro, cansa muito, é muito desgastante. Já estamos em março. Domingo não dá, Vitão? Ah, não dá, é muita coisa. Ô, Vitor Guedes, eu vou começar com você, já que você é o corneta oficial do grupo. Antes da gente falar do jogo contra o Botafogo, Cerro Porteño 3, Corinthians 2. Fique à vontade, Vitão. Bom, a palhaçada de poupar o time contra o Santos não serviu pra nada. E o André é um dos jogadores menos inteligentes que eu conheci na vida. Ao contrário de boa parte da Fiel, inclusive seguidores nossos que tuitaram, escreveram, eu não vi influência da arbitragem. Achei que as expulsões foram corretas. A única diferença é que talvez o Guilherme e não o Rodriguinho teria que ser expulso. Diferença de 2-3 minutos que não alterou nada. Agora o Corinthians fez um bom primeiro tempo, achou um gol num frango do goleiro. O André teve outras duas chances, desperdiçou. E no segundo tempo, depois de tomar o gol, uma atuação bizarra do Felipe, que tem crédito, é um bom zagueiro, mas voltou a ser o Felipe de 2014, né? Uma atuação abaixo da crítica dele e do Wendel. O Corinthians se deu mal e perdeu a cabeça completamente, mais do que o futebol, né? Mesmo jogando mal, se tivesse um pingo de cabeça, o André não fizesse aquela imbecilidade ali, depois o Rodriguinho, daria para ter pelo menos conseguido um empate. Agora é para pensar se valeu a pena essa palhaçada de poupar jogador em março. Tem 3 jogos do Paulista que interessa pela fase, que vai classificar: Santos, São Paulo e Palmeiras. Contra o São Paulo e contra o Santos já teve essa frescura à toa, não aconteceu absolutamente nada, o time não correu, o André que estava descansadíssimo, parece que faltou oxigênio no cérebro. Deixa para cornetar durante a sequência, deixa vocês cornetarem um pouquinho também. Teleco, tema arbitragem. Gente, eu achei a arbitragem boa, mas também não achei nada assim super fora do comum, né? Acho que tá todo mundo tentando desviar um pouquinho o foco aí. Primeiro, tudo bem, o Corinthians desceu a lenha ontem. Talvez não para 6 amarelos, talvez não, mas também bateu bem. E levantar o pé na cabeça do jogador também não dá. Lembrando também que o Rodriguinho tomou o primeiro amarelo dele porque ele foi salvar o Guilherme, que ia ser expulso. Ele ia tomar o segundo amarelo e o Rodriguinho passou na frente, começou a xingar o juiz resolveu dar o amarelo pro Rodriguinho. Acabou saindo pela culatra porque o Rodriguinho mesmo foi expulso depois. Mas aquela hora ia expulsar o Guilherme. Depois do jogo o Tite chamou ali o Edu Ferreira e o Edu Gaspar, porque o próprio Tite não quis falar sobre a arbitragem, mas foi uma manobra combinada. Claro, o Tite sabia que os dois iriam para a coletiva para falarem sobre o árbitro, e o Corinthians acabou descascando o árbitro. Eu concordo plenamente com o Vitão e com o Teleco. Para mim, ao contrário do que muitos ouvintes nossos, inclusive, pensam, para mim o árbitro não teve culpa nenhuma na derrota. Pode até ter exagerado um pouco nos amarelos, mas as expulsões foram justíssimas. Como lembrou o Teleco, o Guilherme seria expulso e o árbitro acabou não dando o amarelo pro Guilherme, deu o amarelo pro Rodriguinho, que chamou a atenção ali na jogada, e se não fosse o Rodriguinho seria o Guilherme. Enfim, o Corinthians teria 2 expulsos da mesma forma. O Corinthians está tentando desviar o foco da própria incompetência dentro de campo, Rodrigo Vessone? Eu acredito que sim. Eu achei um pouco exagerada do André, porque foi o jogador que também abaixou a cabeça, mas como vocês disseram, a do Guilherme já era para ter sido expulso, e aí o Rodriguinho foi por um erro também infantil. Não vi uma influência tão grande. O que me chama atenção e no jogo de ontem, e também bastante em relação a 2015, quando o Corinthians teve 2 jogadores expulsos em 3 partidas, deve ser um recorde na história da Libertadores, porque teve contra o Guarani 2 expulsos, contra o São Paulo 2 expulsos, contra o Caldas
2 expulsos. Então, é muita coisa, né? E agora voltou a ter 2 expulsos. O que fica pra mim na verdade, a lembrança e a importância daquele time de 2012, um time que claramente concentrado mentalmente de uma maneira absurda pra Copa Libertadores, que não se perdia nunca, que tomava um gol e conseguia se manter em campo da mesma maneira como aconteceu na Bombonera, por exemplo, toma 1-0, quem tava lá sabe a pressão que foi aquilo, e aí o time continuou jogando e tentando buscar o empate até que o empate chegou. Então, o que aconteceu ontem me fez lembrar daquele time frio, calculista de 2012, que era com jogadores muito mais experientes, como o Fábio Santos, o Alessandro, o Alex, o Danilo. Então você percebia o que isso faz diferença nessa hora. Então, se o Corinthians não tiver a cabeça no lugar, não vai ganhar do Cerro Porteño e vai se complicar e muito a sua classificação para a próxima fase. Se ganhar do Cerro Porteño, tiver a cabeça no lugar, vai jogar bem e vai ganhar. E aí, ganhando, o cenário do Corinthians fica muito tranquilo. Pode até perder na Colômbia e vai precisar só de ganhar do Cobresal, que vai ter provavelmente 0 ponto em casa. Mas isso depende da tranquilidade. Se botar pilha, se ficar como o Palmeiras, por exemplo, dentro de casa, que a torcida se irritou e os jogadores se irritaram, não teve jogo. Se o Corinthians cair nessa pilha aí, vai complicar muito a sua situação. Mas então o que me fez lembrar foi o time de 2012. Frio, calculista, que não se perdia por tomar um gol, que mantinha a cabeça no lugar o tempo inteiro. Então o Corinthians, aquela vez, 14 jogos, não perdeu nenhum jogo. Isso é uma coisa maluca, entendeu? Em termos de Copa Libertadores. Aquela vez foram 2 expulsos em 14 jogos. Foi o Jorge Henrique numa arbitragem completamente maluca daquele cara contra o Emelec. Então ali claramente ele estava... Ali ele estava claramente tentando atrapalhar o Corinthians e amarelando todo mundo. Quem estava lá no estádio teve certeza disso com pouco tempo, como eu estava. Aquela arbitragem foi bem pior que a de ontem. Foi uma tragédia. Isso, mas muito pior. E o segundo foi do Emerson contra o Santos, que foi um carrinho ali na base da vontade, tomou um segundo amarelo, mas um carrinho tentando ganhar uma bola tal, e simplesmente foi e deu o carrinho. Mas era um time que deixa saudade nesse sentido, e ali você percebe por que foi campeão também, porque ia passando de fase com tranquilidade, pegando jogos difíceis e com muito sossego, assim, dentro de campo, com a cabeça muito no lugar. Então você percebe que a Libertadores não pode ser como o Corinthians fez ontem na guerra, querendo dar carrinho, etc. E acho que isso que ficou pra mim marcado. Olha, só pra vocês terem ideia, o Corinthians fez 13 jogos oficiais, tá? Contando com o de ontem, ontem já teve 3 vermelhos esse ano. Na Libertadores foram 5 amarelos, né? Sem contar esses amarelos que viraram vermelho. E no Paulista foram 10 cartões amarelos. Então, a expulsão do Edilson. Mas no Paulista, foram 3 vermelhos, né? As 2 de ontem, mais agora a expulsão do Edilson. Ontem, Teleco, a expulsão de quarta-feira, melhor dizendo, o Vessone falou que foi exagerado um pouco do André, só lembrando que foi o segundo amarelo, né? Não foi vermelho direto, ele chutou a bola na cabeça do cara. Sim, segundo amarelo, um lance para amarelo, assim, não vejo muita polêmica nisso. Agora, o Corinthians está desequilibrado, né? Ficando irritado à toa. O jogo estava tranquilo, esperava mais dificuldade do que foi o primeiro tempo. O jogo virou controlado, o André teve uma cabeçada ali para fazer 2-0 fácil ali, e tomou um gol, parece que perderam. Ele tinha tomado 15 gols de uma vez, uma coisa sem explicação nenhuma. Não, e outra, você tem tanto amarelo também porque você não tá tão bem posicionado em campo. Pra você ter ideia, no campeonato do ano passado, o Renato Augusto, ele tomou o segundo cartão amarelo dele na competição na 13ª rodada, e foi o último. Ele foi até a rodada 38 sem tomar outro cartão. Então... E isso parece que tá atrapalhando o Corinthians na Copa Libertadores, como eu achei que não voltaria a acontecer. Me lembrou muito o jogo de quarta-feira, aqueles jogos de 2006, 2003, que o Corinthians perdia a cabeça, tomava um gol, parece que caiu o mundo da Libertadores inteiro na cabeça, e vinha aquela loucura e tomava virada. Me lembrou aquele Corinthians antes de ganhar a Libertadores, foi isso que me veio na cabeça. Então, assim, perdeu a cabeça contra o C. Caldas e quase não foi eliminado na pré-Libertadores, porque aquelas coisas do acaso, você fica com -1, aí você consegue fazer um gol, o técnico faz um monte de burrada lá do time deles, trocou um monte de jogador errado, abre o time, toma o segundo,
segundo, o terceiro e o quarto, enfim. E aí o São Paulo também foi expulso com o árbitro exagerando, etc, mas também foi expulso e também ali acabou o jogo naquele momento, o Emerson quis dar um coisinho, e no Guarani também, porque ficou com 9 jogadores muito cedo, aí não tem o que fazer. Também perdeu a cabeça, Jadson, depois perdeu, se não me engano, o Fábio Santos de novo, não dá, entendeu? Então, o Corinthians precisa ter tranquilidade, ainda não tem jogador experiente, o time não tá montado, é por isso que eu acho tão difícil ganhar uma Libertadores um time assim, pode até chegar, mas uma hora ou outra a conta vai chegar. Então, assim, que pelo menos fique de exemplo que foi na primeira fase ainda, que não tem muita influência, queira ou não queira, a derrota de ontem você foi fora de casa, e o Corinthians tem tudo para reverter dentro de casa agora, tá tudo reversível ainda, porque tem 2 jogos em casa, ao contrário do Palmeiras e do Grêmio, por exemplo, tem 2 jogos fora contra os 2 piores do time, da chave, o Corinthians não. E outra, né, com os 11 jogadores já tá difícil o Corinthians ganhar alguma coisa, com 10 então pode esquecer, né? Eu acho que o Vessone falou da partida de volta contra o Cerro, nem é o maior problema. O problema é se mantiver essa desconcentração e essa falta de equilíbrio emocional a partir das oitavas, como aconteceu com o Guarani no ano passado. A derrota pro Guarani por 2-0 foi uma derrota normal de oitavas de final de Libertadores da América. Só que aquilo caiu como uma bomba no Corinthians. Eu não sei se vocês 3 estavam no estádio na volta. No jogo de volta contra o Guarani, o clima era de final de Libertadores daquela época que o Corinthians não tinha ganho a Libertadores ainda. Passou aquele negócio de festa, de canto da torcida. Antes do jogo já tava todo mundo nervoso, todo mundo pilhado, porque tinha perdido de 2-0, precisava fazer um gol logo e não sei o que. Não tinha aquele negócio que o Vessone tá lembrando da Libertadores de 2012, que embora o Corinthians não tivesse ainda ganhado a Libertadores, existia uma tranquilidade, uma confiança no time, que era uma coisa fora do comum. Isso não existiu ano passado e parece que não tá existindo esse ano. Os 3 estavam no jogo de volta contra o Guarani ano passado? Não fui. Eu tava. Eu tava lá e foi um desastre, gente. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo, foi o que você falou. O time entrou pilhado, a torcida pilhada, no ar você sentia aquele ar de como 2010, 2006, antes de ganhar a Libertadores, exatamente dessa maneira. E contra o Cerro agora, por mais que seja fase de classificação, se entrar desse jeito, não vai ganhar de novo. Se tocar a bola com paciência, como até fez com o Santa Fé, rodou, errou aqui e ali, uma hora deu certo. E eu tenho certeza que uma hora vai dar certo de novo contra o Cerro Porteño, porque é melhor, o Corinthians é melhor, jogou muito bem no primeiro tempo, assim, bem razoável, perdeu gols como o Vitão falou, poderia ter matado o jogo ali, então vai ter chance e vai poder fazer o gol, só que tem que estar com 11 jogadores, senão não vai adiantar nada. Agora, fora desequilíbrio, frescura de poupar antes, me chamou muito a atenção as más atuações de Felipe e de Wendel. O Felipe tem muito crédito, agora o Wendel não sei se não perde a posição pro Arana não, o que vocês acham? Então, no treino... O Belo postou uma foto aí. Não, eu ia falar que você postou aquela foto e pra mim aquela conversa é a conversa dos 3 que vão entrar. É o Arana no lugar do Wendel, é o André e o Maicon no lugar do Rodriguinho. Pra mim aquela sua foto lá e aquele momento do treino, pra mim matou. O Tite já tava explicando pra eles que eles vão pro jogo, eles vão ser os titulares, etc. E aí no caso o Wendel a perda vai ser técnica e os outros 2 por cartão. Mas pra mim ficou nítido naquela foto ali. É boa notícia, porque eu tinha medo que o Willian jogasse. O Maicon é o que mais se assemelha ao Elias ali. Não é o Elias, não é o Paulinho, não é... Mas enfim, dentre ele e o Williams, prefiro o Michael, eu achei que ele fosse colocar o Williams. Então, essa foto foi tirada na quinta-feira, logo no retorno do time no Parque Ecológico. A gente vai falar sobre esse retorno, que pra mim o time mostrou algo que não precisava ter mostrado nessa greve de silêncio aí que foi imposta pela assessoria de imprensa, pela diretoria de comunicação do Corinthians, que foi algo que não precisava, que acaba só piorando a situação. Mas, enfim, foi algo ridículo, mas antes da gente falar isso, essa foto que eu tirei, o Tite chamou de canto Luciano, Arana e Maicon.
Existem duas possibilidades, Vessone. Os 3 ficaram fora do banco na partida contra o Cerro Porteño. Não estavam no banco o Luciano, não estava o Arana e não estava o Maicon. Então o Tite, do jeito que ele trabalha, de sempre dar explicação, de sempre conversar com os jogadores, ele poderia ali estar explicando para os jogadores o porquê da opção por eles não estarem no banco. Mas também há essa outra hipótese dele estar conversando justamente sobre a partida contra o Cerro e falar, vocês se preparem porque quarta-feira que vem é com vocês. Porque o André e o Rodriguinho não vão jogar, naturalmente o Luciano e o Maicon são os donos da posição. E como disse o Vitão, o Wendel foi péssimo e pode perder o lugar pro Arana. Então existem essas duas possibilidades. Lembrando que antes tem um jogo de domingo contra o Botafogo e esses 3 já devem estar em campo, porque o Tite mais uma vez deve, a pedido do Vitão, poupar jogadores em Ribeirão Preto. Agora, nos clássicos que eu não me conformo. São 15 jogos na primeira fase. O Corinthians não tem condição de jogar 3 jogos com o time completo, é muita frescura desnecessária. Belo, não vai poupar, eu acho, viu? Você acha que o time do Cerro Porteño vai enfrentar o Botafogo? Falando com um aqui, outro ali, não deve poupar ninguém, porque sabe que o Botafogo não é fácil lá, vai querer dar um pouco de entrosamento e principalmente parece que a tendência é os titulares para não acontecer aí uma terceira derrota e aí você indo para essa final contra o Cerro Porteño com 3 derrotas, é um cenário. Você ganhar domingo, queira ou não queira, é outro cenário. Então deve jogar todo mundo e aí o Tite vai já testar o time que vai jogar na quarta-feira, viu? Então sem o André e sem o Rodriguinho pra você, já? Eu acho que sim. Aí pode ser que pode até eles jogarem ali, mas eu acho que o restante pode até acontecer. Mas eu acho que já não jogariam e ele vai testar o time pra quarta-feira. Tô achando que seja, entre o Santos na Vila e Botafogo em Ribeirão, Corinthians preferiu poupar o time na Vila Belmiro. É inacreditável. Mas acho que é outra necessidade, né, Vitão? Não, igual, o Paulista é classificado 3 pontos. Quando você se classificar no Paulista, tá 800 pontos na frente do Água Santa, que é o terceiro da chave. Perdendo em Ribeirão, o Botafogo faz uma campanha muito ruim. Perdendo em Ribeirão, goleando em Ribeirão, o Corinthians vai se classificar na chave. A questão é não perder os 3 clássicos. Agora, eu entendo o que você tá falando, Vitão. Não tem o menor sentido. Desculpa te interromper, Vitão. Mas eu consigo entender o seu ponto e concordo, né? Mas o que eu tô falando é que agora o Tite ele precisa entrosar o time. Só tem um jogo antes do Cerro. Na minha opinião, precisava que ele vai colocar o time antes de jogar na Assunção. Esse é meu ponto. Outra coisa é que um jogo era com viagem, etc, e o outro é aqui. Queira ou não queira, tem um pouquinho de diferença, etc, tal. Você sai do CT, você tem que treinar em outro lugar, você perde toda a sua estrutura que você tem para treinar, enfim. Tem lá uma diferença nesse sentido. Mas eu entendo o que você fala, então eu não tiro sua razão. A gente tenta encontrar ali motivos aqui e ali para tentar explicar, mas de uma maneira geral, a essência de tudo é que eu entendo o que você fala. Então a gente pode ter 2 times aí, né? Ou a gente vai com o time reserva, que seria Cássio, Edilson, Wilson, Balbuena e Arana, Williams, Maicon, Rodriguinho, Danilo e Romero, André. Essa seria uma opção. Agora, se for mais ou menos titular, né? Já que tivemos 2 expulsos, seria o Cássio, Fagner, Felipe, Iago e Arana. Bruno Henrique, Guilherme, Maicon, Giovanni, Romero e Luciano. É isso aí? Você tirou o Luca e colocou o Romero, né? Essa escalação titular aí, entre aspas. Pois é, né? O Luca, o melhor da Libertadores, né? Quem diria? Disparado. Errei aqui. É que eu pensei o time que terminou o jogo. Agora não o Luciano, que começou. Luciano fez uma partida muito ruim na Vila Belmiro. Mas eu não vejo outra opção, não. O Danilo. Foi a primeira da volta, né? Ele tinha vontade de cirurgia, é complicado. E o Danilo claramente não aguenta mais jogar um jogo inteiro. E o Romero adaptar, enfim, é Luciano mesmo. O Claudinho. Sobre esse silêncio que a gente falou, o que aconteceu foi o seguinte: o treino do Corinthians estava marcado para quinta-feira à tarde. Na quarta-feira, depois do jogo, a assessoria de imprensa divulgou que o treino tinha mudado para as 9h30 da manhã. O time chegaria no aeroporto de Guarulhos às 7h30 da manhã. Ou seja, os jogadores chegariam às 7h30, iriam para o Parque Ecológico, treinariam às 9h30
9h30, a imprensa foi convocada pela assessoria de imprensa a ir até o Parque Ecológico para falar com os jogadores, obviamente. Sempre é uma coletiva, uma entrevista, enfim. E às 9h26, 4 minutos antes do treino que estava programado, a diretoria de comunicação do Corinthians me solta um comunicado dizendo que os jogadores titulares tinham sido liberados pelo técnico Tite, que ninguém falaria. É óbvio que a imprensa toda já estava lá às 9h26, já que o treino começaria às 9h30. Então, e eu estava lá inclusive. E a gente pediu para a diretoria de comunicação que um jogador que fosse reserva, que fosse um membro da comissão técnica, qualquer pessoa viesse falar para que a gente soubesse como é que foi a viagem, enfim, um dia depois o que os jogadores pensavam sobre o resultado, se continuariam reclamando da arbitragem, se mudaria o foco, de repente algum jogador reserva que possivelmente fosse entrar na partida contra o Botafogo, mas não, a diretoria de comunicação bateu o pé e informou que ninguém falaria, que não haveria entrevista, não houve, ninguém falou. Daí você vai falar, mas os jogadores falaram no aeroporto, falaram contra a vontade da diretoria de comunicação, porque o Vessone pode até falar sobre isso, que um repórter do Lance foi lá, e os meus colegas, eu não fui no aeroporto, mas meus colegas que foram, disseram que os jogadores que falaram foram sendo empurrados pelo staff do Corinthians, pra ir logo, vai logo, pra não falar muita coisa com a imprensa que foi até o aeroporto. Não sei se teu repórter passou essa dificuldade, Vessone, mas a orientação clara foi de que ninguém falasse nada nessa quinta-feira. O que eles contaram, o que aconteceu também lá foi que conseguiram falar com 2 jogadores e aí o diretor de comunicação do Corinthians, o Fábio Seródio, perguntou quem que vocês querem falar? Tá acabando, não sei o que, quem? Pode ser o André. E aí e o Giovanni Augusto passou. E aí o pessoal falou, tá passando aqui do lado, enfim, como sempre foi. Aeroporto pode falar todo mundo ou como não pode falar ninguém. Eles vão andando e você vai pegando. A vida inteira foi assim. E o Giovanni parou numa boa pra falar. E aí o diretor de comunicação do Corinthians simplesmente falou, não, vai embora, e não deixou ele falar. Ele ficou meio constrangido, olhou, não sabia muito o que fazer, etc, e ficou ali meio sem saber, e aí foi, vai, e ele foi pro ônibus. Aí, resumindo, o André simplesmente ninguém pegou ele porque o André não apareceu. Deve ter feito algum tipo de outra saída ali, por outro lugar, etc, e também não pegaram o André. Então ficaram sem os dois, e aí o Giovanni Augusto nessa situação meio constrangido ali, porque ele estava disposto a falar ali, coisa rápida, e não deixaram ele falar. Então ninguém entende muito bem a maneira, acho que já começa um pouco até naquela coletiva também, colocando os 2 dirigentes para falar lá na coletiva oficial ali, depois do jogo, também para mim foi evitável. Deixasse para reclamar aqui no Brasil, talvez, um dirigente em alguma coletiva, sei lá, ou nem reclamar, entendeu? Ficou meio... Acho que foi desnecessário ali ter colocado os 2 também pra falar. Acho que não precisava nada disso. Transformou ali uma derrota que eu vejo até meio que normal, você perder do Cerro fora de casa, principalmente quando ficou com 10, enfim, ainda com 9, então... Mas ali foi perdeu, acontece. Eu não vejo uma tragédia toda pra você transformar uma situação simples num grande problema como foi transformado. Houve greve de silêncio e é o que o Vessone falou. O time perdeu um jogo contra o Cerro Porteño no Paraguai pela Libertadores, e contra o Santos perdeu no Campeonato Paulista com o time misto na Vila Belmiro, sendo que é líder do grupo no Campeonato Paulista e tá na vice-liderança da Libertadores, indo fazer 2 jogos em casa no retorno. Então não havia motivo nenhum para esse negócio todo, esse esquema todo de greve de silêncio, ninguém fala. Eu acho que o pessoal que escolhe esse tipo de coisa acaba piorando a situação, porque que nem eu falei, Vitão, se na quinta-feira de manhã o time voltasse, Williams aparecesse na sala para conversar com a imprensa, qual seria o assunto? Cerro Porteño? Não, o Williams não jogou, o assunto ia ser Botafogo, ia estar falando sobre Botafogo, ia estar mudando o foco, seria até bom pro Corinthians, mas em vez disso eles fazem uma greve de silêncio e claro patético, que todo mundo acaba falando da derrota, né? Patético, coisa de covarde, coisa de imbecil. Só é justificar esse tipo de atitude quando há risco de violência, por exemplo, na volta do Tolima, a torcida quer bater, quebrar ônibus, xingar, é absolutamente compreensível que eles saiam da pista direto, não passem pela imprensa, fujam da torcida. Agora, perdeu de 3-2, um jogo por um gol, o Santos, e mesmo que tivesse perdido feio, não há nenhum clima de torcida querendo bater em jogador, violência, enfim. Coisa de gente que não sabe ganhar, não sabe perder, coisa patética, não vou nem comentar. Agora, o Corinthians é muito grande para ter atitudes mesquinhas nesse ponto, né?
grande dentro de campo, grande na sua torcida, e o Marco Belo foi lá na Transamérica para falar Você estava curioso para saber o que eles vão falar, Marco Belo? Ou você foi lá para ouvir, para o seu ouvinte da Transamérica ouvir, para nosso ouvinte do podcast Mão saber? Ou você foi lá por curiosidade própria? É ridículo isso, né? Eles acham que o jornalista é prejudicado. Teve Transamérica hoje? Teve, do mesmo jeito. Minha coluna no jornal vai sair amanhã igual. Com pau nessa palhaçada, mas vai sair igual. Quer dizer, é ridículo. Eles acham que o jogador tá lá pra falar com o repórter. O jogador não tá lá pra falar com o repórter, tá lá pra falar com o ouvinte, com o telespectador, com o torcedor. E o torcedor não ficou sabendo o que o jogador tava pensando hoje. Nenhum torcedor ouviu nenhum jogador hoje. Não, o que o torcedor ficou sabendo é que estão com medo de falar que são covardes. Ou pode achar isso, às vezes nem são. Às vezes foi orientação da assessoria de imprensa e o jogador, coitado, nem culpa e leva a culpa. Olha só, falando nisso, o nosso ouvinte Leonardo Carvalho, que ouve todo o podcast Mão, mora em Nova York e ouve através das redes sociais, da internet, participa, sempre retuita a gente, ele mandou um texto que eu achei interessante. E eu até falei com ele no Twitter que eu leria esse texto no podcast Mão 62. Então, Leonardo Carvalho escreveu o seguinte: desde o renascimento do clube após o rebaixamento, o Corinthians almeja ser um dos grandes times do mundo, em termos midiáticos, reconhecimento internacional, patrocínio, ingressos vendidos e audiência na televisão. Sendo assim, o clube de Parque São Jorge não pode se transformar em criança mimada depois de 2 derrotas seguidas. Não se pode choramingar e botar a culpa na arbitragem e, acima de tudo, um clube do tamanho do Corinthians não pode se negar a falar e dar drible na imprensa como fez na volta do Paraguai. É uma atitude vergonhosa. Tem que ser time grande, tem que ser profissional, tem que ter atitude de vencedor na vitória ou na derrota. Faço das palavras do Leonardo Carvalho as minhas palavras. Perfeito, palmas pra você, Leonardo. Time grande tem que botar a cara na vitória e tem que botar a cara na derrota. Foram 2 derrotas. Imagina se o Corinthians estivesse na situação do São Paulo, do Palmeiras, sei lá, de Vasco da Gama, rebaixado. Tomara que não esteja, que não volte a passar por isso. Mas se o time não sabe se virar com 2 derrotas, imagina se o negócio fosse mais embaixo, né, Vessone? É isso. E vou te falar, essa daí só foi pior do que o ano passado com um Guerreiro. O Guerreiro tinha pegado a dengue, não falava mais ou menos um mês e meio com a imprensa, e aí decidiram que ele falaria numa sexta, mas não avisaram a imprensa, e tinha lá 2, 3 repórteres, que uma TV e só 1 ou 2 rádios, etc tal, e aí simplesmente, o Guerreiro vai falar hoje, mas sem avisar ninguém com antecedência. E à tarde, na hora do almoço, tinha alguma coisa muito importante, era algum treinador que estava se apresentando no São Paulo, no Palmeiras, etc, e as pessoas estavam indo para... Obviamente, foco não era o Corinthians naquele dia. E aí, a mesma assessoria de imprensa do Corinthians, de bronca e etc, porque tinha pouca gente, foi e manteve o negócio na sexta-feira, na sexta mesmo com 2 pessoas, ou seja, de bronca com quem não apareceu lá, ninguém fez, mas o maior prejudicado foi quem? Foi o Corinthians, que não apareceu nada no banner o banner com seus patrocinadores, todo mundo que certamente faria ao vivo, o Guerreiro, tava todo mundo curioso, e no final 2, 3 jornalistas lá falando com ele. Então é incrível, assim, você não pensa no clube, pensa em dar um passa-moleque nos outros jornalistas, etc, não dá pra entender. Pois é, já que eu falei do Leonardo Carvalho, vou falar dos outros ouvintes que participam aqui com a gente pelo @podcastmão no Twitter. O Oscar Palmital, estou indicando para meus amigos, muito bom. Cleiton Vicente, notícias do Corinthians com opinião séria e diferente do padrão. O 10, David William, muito bom o programa, concordo plenamente com Vitor Guedes, não deveria ter essa história de poupar. A Carolina Leonel, últimos jogos do Corinthians na Libertadores foram 3 derrotas e um empate em meio a poupadas. Vitor Guedes me representa. Ou você fazendo sucesso com os ouvintes, Vitão? Eu falo que eu peno pra agradar, mas é verdade, o torcedor não entende futebol, né? Ele vê futebol internacional, vê que os caras jogam quarto domingo. Querendo dizer que a gente não entende? Não, vocês entendem também. Tá. Ou você não trabalhou quarto domingo, Marco Belo? Trabalhei então. Nos dias posteriores e anteriores também. Eu também. A coluna Caneladas do Vitão no Jornal de São Paulo é
diária. Né? Pois é. Sem falar aula na faculdade, sem falar outras coisas, televisão, mas enfim, é muita afluência, né? Ô, Teleco, o Alexandre Silva falou que você é um mito. Manda um abraço pra ele, Teleco. Um abraço pro meu grande amigo Alexandre Silva. Também abraço pro Bruno92 SCCP, Evelyn C, Tamo Junto SCCP, Nájila Gaia, Ana Hargreaves, o Almanac Timão, né, do craque Celso Zelt, né, uma sumidade, né, do Corinthians, do Celso Zelt, e pro amigo O Vector. O Vector? O Vector. O Vector, que beleza, um abração pro O Vector, e eu quero mandar um abraço todo especial para o vencedor da promoção do Podcast Mão 61, o Podcast Mão passado, que ganhou uma garrafa de licor do Corinthians e da mega loja do Corinthians no Parque São Jorge, do nosso amigo Nelsinho, grande Nelsinho Neves, da mega loja do Corinthians no Parque São Jorge, na rua São Jorge, número 777. Ele ofereceu esse prêmio pro ouvinte, quem ganhou foi o Euclésio Souza. Euclésio Souza, que tá falando aqui, que recomenda o Podcast Mão para todo mundo. Fique muito bem informado sobre o Corinthians com o Podcast Mão. Como eu disse, como é que a gente faz para premiar o ouvinte do Podcast Mão? Quem retuita, quem indica a gente pros amigos, quem segue a gente nas redes sociais, participa com a gente, manda pergunta, claro que tem mais chance, porque a gente está observando aqui as redes sociais e a gente vê o ouvinte que mais participa, que mais retuita a gente, enfim, o ouvinte mais participativo, que a gente sabe que está com a gente há muito tempo, ou ouvinte novo, mas que está participando bastante, enfim, quanto mais você participar, quanto mais você indicar a gente, retuitar, escrever pra gente, mandar sua pergunta, mandar foto, pode mandar qualquer coisa pra gente que a gente divulga aqui no podcast, e o Euclésio Souza participou, recomendou a gente, e você é o vencedor da promoção do Podcast Mão número 61. Euclésio Souza tem a partir de hoje 7 dias úteis, a partir de hoje 7 dias úteis para ir buscar o seu prêmio na mega loja do Corinthians no Parque São Jorge. E você que não se chamar Euclésio, você que tiver outro nome e não for o vencedor da promoção, pode ir na loja do Corinthians, na mega loja do Corinthians no Parque São Jorge, que você continua tendo 20% de desconto em qualquer produto oficial do Corinthians. É só dizer que ouve o Podcast Mão. Amigo, você vai no shopping do lado da tua casa, você vai pagar R$100. Na mega loja você paga 80. Você vai na loja da tua rua, você vai pagar R$200. Lá você paga 160. É uma baita economia. É só chegar na mega loja do Corinthians, funciona aos sábados também. Mega loja do Corinthians no Parque São Jorge, fala que ouve o Podcast Mão e você leva, Teleco. Tem mais algum assunto interessante pra gente discutir hoje, senhor das pautas, Teleco? A saideira é só que o Corinthians estaria interessado no Iron Del Valle. Foi o que saiu de hoje. laranja, de uva ou de pêssego? Rapaz, esse negócio de fruta não é comigo. Mas o Iron Del Valle, ele joga na Série B colombiana, no América de Cali, uma revelação de 27 anos. Praticamente. É igual a revelação Alan Mineiro, de 28? Por aí. Então, agora, eu não entendi direito. Ainda fala que tá de novo interessado. Eu não tinha visto nada disso. Vamos ver como isso aí evolui, né? Por enquanto, não sei nada. Eu acho engraçado como antes a gente tinha bastante especulação de times nacionais, né? O cara queria aparecer nas notícias, era só falar, não, o Corinthians tá interessado e tal. Agora parece que empesteou pela América Latina inteira, né? O cara espirrou lá e já fala, não, então, o Corinthians me procurou e tal. Provavelmente o Corinthians nem sabe que o cara existe, mas tá aí. Vamos ver se no caso do Iron Del Valle acontece. É uma coisa que você conhece muito bem, Teleco. O nome disso é internet. O cara no interior da Venezuela fala Corinthians, o Teleco já tá pegando aqui, já tá retweetando. E daí o negócio espalha que nem um negócio, que nem formiga, né, não, Teleco? Quando vem de alguma fonte mais interessante, sim, né? Mas tem alguns jogadores, por exemplo, um tal de Christopher Gonzalez, do Peru. Ele jogava no time pequeno do Peru e o empresário dele colocou ele em mais ou menos 30 times. Exatamente. Flamengo, Inter, Nacional, Peñarol, Boca. E ele continuou lá mais uns 3 anos. Acho que agora ele foi para algum outro time pequeno lá. Mas
É impressionante, né? E você acaba tendo que colocar isso aí porque sai num veículo importante do país. Claro. E você não pode deixar de falar, ó, no jornal tal saiu. O torcedor quer ouvir isso, né, Teleco? O torcedor quer saber. E outra, você não pode falar que não pode acontecer, porque quem acreditaria que um colombiano que joga na Índia chamado Steven Mendoza seria contratado pelo Corinthians? Exato. Então você tem que falar mesmo, tá certo? E o mesmo empresário do Steven Mendoza falou também que ele estava sendo cotado na Roma, no Barcelona e no Manchester United, não o City. Então, você fica perdido, né? Mas a gente acompanha do jeito que dá. Vitor Guedes, o Mendoza tiraria o Messi, o Neymar ou o Suárez do time pra ele ser titular hoje, Vitão? Olha, Mendoza. Nem o Pedro, que tá no Chelsea, não joga nada. Então, mas depois que o Barcelona contratou o Douglas, não dá nem pra fazer piada mais. Dá pra fazer um treino do time B contra o C, um é ponto esquerdo, lateral direito, né? Não é só aqui que tem contratação estranha, né? Na Roma devolveram o Gerson, no Barcelona, que é um time muito ligado antigamente ao Ricardo Teixeira, umas coisas assim, levam o Douglas por não sei quantos milhões. Futebol não é sério em nenhum lugar do mundo, né? Pô, o Rubinho tá ganhando dinheiro na Europa até hoje. Tá na Juve ainda, né? Não servia pro Corinthians e foi campeão europeu e o caramba, mas tudo bem, vai. Rubinho é gente boa, é corintiano e tomara que ouça a gente lá na Europa, mas irmão do grande Zé Elias, que já participou conosco aqui, Zé da Fiel, que é gente finíssima, amigo e companheiro de profissão também agora, jornalista também. O Conheço Zé Elias, tanto que está na Zé Elias contra o Lucinha, que é irmã do Zé Elias, e Rubinho desde a minha infância, quando jogamos juntos na Olivete, time de Guarulhos. Nem existe mais Olivete. Já fez muito gol no Rubinho ou não? Não, o Rubinho é mais novo, né? Eu sou 7'7", o Zé é 7'6", e o Rubinho acho que é 81, uma coisa assim. A gente jogava no mesmo time, né? Mas não cheguei a jogar com o Rubinho, cheguei a jogar com o Zé, porque a gente tem um ano de diferença apenas. E eu falei do Rubinho e esqueci do Doni. O Doni que também fez carreira na Europa. E hoje... Eu soube que o empresário do Doni ficou rico agora, vendendo gelo para Esquimó. Doni foi titular numa Copa América, vocês lembram? Pegou o pênalti do Lugano. Doni é dono de metade de Ribeirão Preto. Você vai pra Ribeirão Preto, é tudo terra do Doni, com dinheiro desse tal empresário aí que... Coitado, tava fazendo o trabalho dele, o Doni, né? Mas ruim, e conseguiu ganhar muito dinheiro no futebol europeu, mas enfim, depois a gente corneta um pouquinho mais esse pessoal. Como última informação da minha parte, Teleco, a Caixa voltou a negociar com o Corinthians, isso todo mundo sabe, mas a informação que eu recebi faz pouco tempo é que pode realmente acertar nos próximos dias aí o retorno ao patrocínio master da camisa. A Caixa hoje, quinta-feira, dia 10 de março, quando a gente tá gravando esse podcast, 11 horas e 55 minutos. Eu tô falando o horário, porque depois acontece Marco uma reviravolta amanhã, o pessoal vem me cobrar. Hoje é a empresa mais próxima para patrocinar a camisa do Corinthians, é a Caixa Econômica Federal, Vitão. Mas é frente e costas? Só frente. Bem, aí faz mais sentido. Como eu trabalho com pouco dinheiro, não falo em milhões, né? É outro tipo de vida, né? Mas eu queria entender uma coisa. O Corinthians tirou o patrocínio, ficou 2 semanas sem patrocínio, porque achava 30 milhões pouco, queria 37. Dando a entender que tinha um patrocínio na manga. Ou era cascata esse patrocínio, ou a Caixa chegou a 37 milhões, ou não entendo nada e vamos pegar os 30 que não servia 2 semanas atrás e agora serve. Você sabe, velho? Ou o Corinthians não conseguiu os tais 37 milhões de outra empresa, porque essa outra empresa, esse tal plano B, era a mesma empresa do Name Rights que não consegue assinar o tal do Name Rights por causa de algum problema que eu não sei qual algum problema burocrático, e o Corinthians foi obrigado a voltar a negociar com a Caixa, que também ofereceu para patrocinar o São Paulo por muito menos, por 23 milhões de reais, e o Corinthians foi obrigado a colocar a manga de molho, como é que se fala? Não lembro da expressão. São as barbas de molho, mas no caso são as mangas, né? Por causa do colocar o rabo entre as pernas, digamos assim, e voltar a negociar com a Caixa por valores menores do que aqueles pedidos na primeira instância. O Corinthians blefou e não deu certo, não tinha um zap na mão, tinha um doisinho de paus, Teleco.
Então, deixa eu só discordar um pouquinho aí, porque é Discord. o seguinte, o Corinthians tinha pedido 40 milhões, mais a liberação da barra da camisa, né? Que a Caixa proíbe anunciar na barra da camisa, no sovaco, né? Aquele famoso patrocínio do sovaco. E nesse caso, se está colocando 30 milhões ou mesmo 25 só pelo peito da camisa, aí eu acho uma coisa mais interessante. O que eu vi é 30 pro peito, sem as se for costas. O 30 Corinthians pro poderia peito, vender 6 milhões das costas, né? Que é o valor. Até mais, até 10. Porque a barra vale 6 milhões. Aí eu acho um excelente negócio, né? E também, para você ver como são essas notícias, né? Hoje de manhã saiu na coluna do Jorge Nicola que o São Paulo estava super otimista que ia fechar patrocínio Master por 25 milhões com a Caixa. E também saiu que a Caixa falou que não estava nada otimista em fechar patrocínio com o São Paulo. Então essas coisas mudam de 10 em 10 minutos. Por isso eu já estou dando a hora 11h57, porque em 2 minutos já mudou um pouquinho. Por isso que é bom dar a hora. Hoje, nesse momento, a Caixa Econômica é a empresa mais próxima a patrocinar o Corinthians. O diretor de marketing do Corinthians, o Gustavo Herbeta, está inclusive passando lua de mel na Ásia, casou, parabéns, felicidades, muita saúde pro Gustavo, pra esposa, pra toda a família. Ele passa lua de mel na Ásia e ficou um pouquinho mais longe dessas negociações. Vessone, qual a tua expectativa para patrocínio e name rights, ou você passa esse assunto? Eu acho que a dúvida do Vitão é boa e engraçada, mas eu acho que o Corinthians tinha certeza que ia pintar os 40 que ele estava querendo com a empresa de name rights, tal. Alguma coisa no último momento deu ali para trás ou pediram para segurar, etc. E o Corinthians falou, opa, melhor 30 na mão do que 40 voando. E aí foi e aí voltou a negociar com a Caixa, que estava esperando também o Corinthians, etc. Eu me surpreenderia se a Caixa pagasse mais, mas enfim. Queria entender uma coisa, o Corinthians vendeu o Mendonça, o Steven Mendonça, por não sei quantos milhões, né? O Andrés falou 3,5 milhões, 4, foi emprestado aí, não vendeu. O Pato, eles não estavam preocupados que tinha proposta de 15 era pouco, ganhar 20 milhões, 30 milhões. E o Name Rights, desde 2011, na próxima semana é o prazo, nunca esteve tão perto. As coisas no Corinthians estão difíceis de entender. Vocês são mais inteligentes que eu sou loiro de raiz. Eu não estou conseguindo entender muito bem o que está acontecendo. Acho que não é nem questão de entender, né? Ver o que acontece e o que não acontece. Foi vendido o Mendonça e não foi. Foi vendido o Pato e não foi. Foi assinado o patrocínio e não foi. Então acho que a gente não precisa nem discutir, né? O tempo é o senhor da razão, especialmente no Corinthians, né? Eu gostaria de sugerir pro Corinthians, além de São Jorge, colocar como santo auxiliar São Tomé. Que isso daí seria muito... Pois é, São Jorge e São Tomé, os santos protetores do Corinthians. Não tem um santo financeiro, não? Um santo que protege as finanças? A gente pode colocar Santo Expedito. Santo Expedito também é o santo diretor financeiro. Santo que era solteiro, né? Porque o cara que é casado e tem filho, pra economizar é difícil. Só não pode ser São Paulo, né? E Santos também não é muito legal, né, Teleco? Vamos deixar só São Jorge, vai. São muito Jorge, boa noite a todos. Foi um abraço, ótimo. Hein? Foi um ótimo podcast. Faltamos dizermos pro ouvinte a primeira rodada do Brasileirão, né? Verdade. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Teleco já tem a tabela inteira do Campeonato Brasileiro até a 38ª rodada, mas você vai fazer o favor de não falar todos os jogos agora, pra não tirar o suspense, né, Teleco? Vamos falar da primeira rodada? Então, abre contra o Grêmio em casa, aí depois Vitória fora, Ponte Preta em casa e Sport fora. Vamos ver. E esses dois jogos, né, vamos partir do pressuposto que o Corinthians ele passa para as oitavas. Já vai ser contra o Grêmio. Se passar para as quartas, é entre o Grêmio e o Vitória. Daí depois entre Vitória e o Ponte seria o segundo jogo das quartas de final. Quer dizer, já teremos mais gente poupada aí para a alegria de Vitor Guedes. Bom, em relação a isso, no ano passado, Corinthians e Cruzeiro estavam na Libertadores. Começamos com o time reserva e ganhamos com 1-0 com gol de Romero, o verdadeiro falso 9. Agora, não é que eu sou contra eternamente poupar, eu sou contra a frescura e o exagero. Nós estamos em março, teve 800 anos de pré-temporada, tem apenas 3 jogos do Campeonato Paulista que interessam. Se jogar com o time Z vai classificar, e é inadmissível que nesses 3 jogos
jogue com o time reserva. Aí joga com o time reserva porque tem que descansar, depois vai pra Ribeirão Preto com o titular, o que é mais ridículo ainda, perde até a justificativa da desculpa. Então, mas uma coisa eu soube que o Pinguim fica em Ribeirão Preto. Filho. Então, é por O isso. Pinguim fica. Então, Por isso que vai mas o Sócrates conhecia bem ali o Pinguim. Eu estive no Pinguim em 95, quando eu fui com o meu carro, um golzinho branco, tinha 18 anos para assistir as 2 finais do Campeonato Paulista. Não lembro da volta, porque justamente eu conheci o Pinguim, então não lembro como eu voltei. Mas cheguei aqui. Agora, tudo que é exagerado, sem critério, quando a gente está falando sem critério nenhum, contra o Santos foi inacreditável. E como nós todos comentávamos, e o torcedor que não é cego, o Corinthians está sem time e sem entrosamento. Jogou fora um teste lá na Vila Belmiro e a gente viu o que viu ali contra o Cerro Porteño. Ô, Vitão, manda um abraço pro Pinguim, um beijo no Pinguim e até o próximo podcast. Beijo pra mulher gato, pro Pinguim não. Pro Pinguim... palpite pra domingo, Botafogo e Corinthians. Eu não vou dar palpite sem ter certeza que o time vai jogar. Pô, cara chato, mano. Ô, Rodrigo, ganha se for os titulares, 1-0, tá bom? Se for os reservas, tá, perde de 1-0. Um abraço, até a próxima, Vitão. Abraço. Rodrigo Vessone, você tem também 2 palpites pra titular e pra reserva? Não, apenas um. 1-0 pro Corinthians. Eu 2-0 Corinthians e se recupera das 2 derrotas. E você, Teleco? Se for o titular, 2-0, 2 gols do Luciano. Se for o reserva, 2-0, 2 gols do André. E vai, Corinthians. Se chover, Vitão. Vira homem, vai. Falou, abraço, tchau. Abraço.